Antes de entender o que é uma supernova, temos que saber o que é uma nova. Pois bem, uma nova é uma explosão nuclear cataclísmica em uma estrela, causada pela acreção do hidrogênio à superfície de uma anã branca, levando à ignição e iniciando a fusão nuclear. As novas não devem ser confundidas com as supernovas ou as novas luminosas vermelhas. A acreção é o processo pelo qual o tamanho de algo aumenta gradualmente devido à adição constante de partes menores. Mas como uma nova ocorre? Uma nova ocorre num sistema binário, em que um dos elementos é uma estrela anã branca. Devido à atração da gravidade, muita matéria de outra estrela é transferida para a anã branca, acumulando-se numa camada envolvente e aumentando assim a pressão sobre a estrela anã. A um dado momento, a pressão torna a estrela anã branca instável, produzindo uma grande explosão, lançando para o espaço parte do material envolvente. Na explosão, o brilho da anã branca aumenta muito e de forma repentina, diminuindo depois ao longo dos meses, ou mesmo de anos, até voltar ao seu brilho inicial. Dado que a estrela não é destruída por essa explosão, por vezes, algumas dessas anãs brancas voltam a transformar-se em novas. São as chamadas novas recorrentes. Ocasionalmente, uma nova é suficientemente brilhante para ser visível a olho nu. O exemplo recente mais brilhante foi a nova Cygne 1975, que apareceu em 29 de agosto de 1975, na constelação de Cygnus, cerca de 5 graus ao norte de Deneb, que atingiu a magnitude 2.0, quase tão brilhante quanto Deneb. A mais recente foi V1280 Scorp, que atingiu a magnitude 3.7 em 17 de fevereiro de 2007. E agora que sabemos o que é uma nova, já podemos ir para a parte das supernovas. E antes de falar detalhadamente do assunto, vamos à explicação super básica do site Hyperscience. Abre aspas. Pense em uma estrela como o nosso Sol. Algum dia, ele vai ficar sem hidrogênio, o gás que faz com que seu centro produza fusões nucleares. Quando isso acontecer, ele provavelmente irá se expandir, virando o que os astrônomos chamam de gigante vermelho, Red Giant, e depois irá encolher, virando uma pequena estrela branca anã. Agora, pense em uma estrela massiva, com cerca de 5 vezes a massa do Sol. Quando o hidrogênio dela acabar e ela começar a inflar para evitar um gigante vermelha, ela corre o risco de explodir, e essa explosão é uma supernova. Entrando em detalhes agora. O que acontece é que na maior parte da vida de uma estrela, sua gravidade faz com que ela absorva gases. Mas as reações nucleares que acontecem em seu interior fazem com que haja um balanço na estrela, empurrando os gases para fora, em uma espécie de cabo de guerra na qual a força de cada um dos lados é constante. No entanto, quando o hidrogênio de uma estrela acaba e não tem mais reações nucleares no centro da estrela, o cabo de guerra perde a sua estabilidade e o lado da gravidade que impulsa os gases para dentro da estrela ganha, fazendo com que a estrela tenha um colapso. Em estrelas como o nosso Sol, o calor do colapso causa novas reações nucleares, que misturam o material da estrela e acabam formando metais sólidos pesados. Quando esses metais esfriam, o colapso para a estrela se estabiliza, parando de produzir reações nucleares. Mas em estrelas maiores, essas explosões pós-fim de hidrogênio são tão intensas que chegam a mais de 100 bilhões de graus Celsius, que fazem com que os átomos de ferro se aproximem até que explodam em uma enorme onda, e esse fenômeno é conhecido como supernova. A luminosidade de uma supernova é gigantesca. Em seu pico, que ocorre poucas semanas após seu aparecimento, a luminosidade pode atingir valores de 10 bilhões de sóis, e a supernova pode competir em luminosidade com toda a galáxia em que se situa. Uma supernova espelha até cerca de 90% da sua massa para o espaço, e séculos depois essa massa de gás pode ser vista como uma nebulosa em forma esférica ou de anel. Exames recentes de restos de supernovas indicam que a nossa galáxia ocorre em média uma supernova a cada 50 anos, ou seja, a cada 1,5 bilhões de segundos. Como o universo visível tem cerca de 1000 bilhões de galáxias, a cada segundo nele explodem centenas de supernovas.
mas mesmo com o atual sistema de monitoramento por meio de poderosos telescópios, a grande maioria delas passa despercebida. Quanto mais pesquisas são feitas sobre as supernovas, mais fatos sobre o universo inteiro são revelados. Observando supernovas, cientistas nos anos 90 conseguiram notar que ela se afasta do centro do universo a uma velocidade surpreendente, mostrando que ela está se expandindo. Cientistas chamam essa força de expansão desconhecida de energia escura, que vai ter um vídeo especial em breve. As supernovas podem ser divididas em dois tipos, tipo 1 ou tipo 2. As do tipo 1 não apresentam hidrogênio no espectro, e as do tipo 2 apresentam linhas de emissão ou absorção de hidrogênio no espectro, alargadas pela alta velocidade de ejeção de gás. E lembre-se, uma supernova é a explosão de uma estrela massiva que está chegando ao fim da sua vida. Agradecimento super especial para wikipedia.org, observatório.ufmg.br, hyperscience.com e site astronomia.com, do quais eu retirei o texto e fiz a adaptação e devidas alterações para este vídeo. Agradecimento super especial para wikipedia.org, observatório.ufmg.br, hyperscience.com e site astronomia.com, do quais eu retirei o texto e fiz a adaptação e devidas alterações para este vídeo.